Salve, salve amigos do automobilismo de disciplina, sejam muito bem-vindos ao Hyperpole Brasil, canal dedicado a trazer informações e notícias sobre os principais campeonatos de endurance do mundo. E hoje vamos falar sobre ela, que é talvez a corrida de endurance mais famosa de todas, as 24 horas de Le Mans. Vou explicar um pouco sobre a história dessa corrida, o circuito, alguns carros e pilotos, e também vou mostrar uma forma muito fácil de assistir a edição desse ano que promete emoção do início ao fim. Esse vai ser o primeiro vídeo de dois que eu vou fazer sobre Le Mans, então esse primeiro vai ser bem introdutório, bem geralzão, e aí no segundo eu vou entrar um pouco mais a fundo em alguns pontos. As 24 horas de Le Mans é talvez uma das corridas mais famosas do mundo. Muita gente já ouviu falar, já viu alguma foto ou vídeo, viu em filme, mas não faz ideia como funciona. Eu vou passar um resumão, principalmente para quem nunca assistiu essa corrida, poder assistir a dessa temporada de 2025 e entender um pouco mais do que está acontecendo. Essa corrida ela teve sua primeira edição em 1923 e foi organizada pelo famoso Clube de Automobilismo do Oeste. Naquela época, as corridas de longa duração eram usadas principalmente para demonstrar a confiabilidade dos carros, que se comparados com atualmente, iam para a pista com modificações muito básicas. Ela não foi a primeira corrida de longa duração da história, porém é considerada a mais antiga que ainda acontece nos dias atuais. Apesar de ser a mais antiga, ela também acaba não sendo a corrida de endurance com mais edições, porque houveram alguns anos em que ela não aconteceu, como por exemplo 1936, onde ela foi cancelada por conta da greve dos trabalhadores, e de 1940 até 1948, ela também não aconteceu por conta da Segunda Guerra Mundial. Por isso, em 2025, teremos a 93ª edição das 24 Horas de Le Mans, enquanto outras corridas, como por exemplo a Indy 500, já passaram na marca das 100 edições. As 24 Horas de Le Mans fazem parte do que a galera chama de Triple Crown do automobilismo, ou a Tríplice Coroa, que são consideradas as 3 corridas mais icônicas do mundo. São elas as 24 Horas de Le Mans, as 500 milhas de Indianápolis e o GP de Mônaco de Fórmula 1. Até hoje só teve um piloto na história que conseguiu o feito de vencer essas 3 corridas durante a carreira, que foi o Graham Hill, um piloto britânico. Mais recentemente, o GP de Mônaco foi substituído pelo Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1. E ainda a gente tem alguns pilotos ativos que podem conseguir esse feito. Um deles é o Fernando Alonso, que ele pode se tornar o único piloto a conquistar a Triple Crown antiga e a nova, caso ele vença as 500 milhas de Indianápolis antes de se aposentar. Ele venceu o Campeonato de Pilotos da Fórmula 1 em 2005 e 2006, e ele também venceu o GP de Mônaco em 2006 e 2007. E atualmente ele é bicampeão de Le Mans pela Toyota em 2018 e 2019. As 24 horas de Le Mans acontecem no Circuit de la Sarthe, ou Circuito de Sarthe, na cidade de Le Mans, na França. Esse circuito é um mix de autódromo com estradas públicas, que totalizam 13.626 metros, ou 13,6 km, e tem 38 curvas no layout atual. Esse circuito tem muitos pontos famosos e icônicos, como por exemplo a curva Dunlop, com a famosa ponte Dunlop, a curva Tête Rouge, que liga a parte privada do circuito com a reta Mulsanne, que também é famosíssima e já chegou a ter incríveis 5 km de extensão. Nessa reta era onde os carros atingiam velocidades absurdas durante a corrida, tendo chegado até 405 km por hora em 1988, com o WMP88, que era construído pela Velter Racing. Até a FIA cortar os baratos e mandar fazer 2 chicane no meio. Quer dizer, até a FIA criar uma regra, por motivos de segurança, de que as retas só poderiam ter no máximo 2 km de extensão, mas ainda assim, nos dias atuais, os hypercars atingem facilmente mais de 300 km por hora na Mulsanne. Esse circuito pode ser considerado uma pista de alta velocidade e que exige muito dos freios dos carros. É comum ver os discos de freios incandescentes durante a corrida, principalmente nos pontos de frenagem que vêm depois das grandes retas, o que gera um efeito muito da hora de ver, principalmente à noite. Esse circuito sofreu diversas alterações durante a sua existência, principalmente por questões de segurança, mas o layout atual é esse aí que está na tela. Durante toda a história de Le Mans, diversas categorias foram usadas e foram sendo adaptadas até chegar ao que a gente tem no WEC hoje. Alguns carros icônicos que já passaram por essa pista foram a Ferrari 250 Testarossa, que utilizava um motor 3.0 V12 e gerava aí seus 300 cavalos de potência. Esse carro venceu as provas de 1958, 1960 e 1961. E se a gente considerar a 330 como uma evolução da 250, podemos adicionar aí 1962 no pacote também. O Ford GT40,
que desbancou a Ferrari nos anos 60 e talvez muita gente conheça por conta do filme Ford vs Ferrari, com o Ford GT40 Mark II. Esse carro usava um V8 Big Block de 7 litros e produzia 485 cavalos de potência. Esse carro foi vencedor de 4 edições seguidas, de 1966 até 1969, e ele carrega uma grande história com a questão de que o Henry Ford queria comprar a Ferrari, etc. Isso aí vocês podem ver no filme. E uma outra curiosidade é que em 1966, no primeiro ano, os 3 primeiros colocados da geral estavam correndo com o mesmo carro, o Ford GT40 Mark II. E apesar do visual desse carro não parecer, esse carro foi inscrito na categoria de protótipos com motores de 5 litros ou mais. E agora por último, talvez o meu carro de corrida favorito da história, o McLaren F1 GTR. Diferentemente do GT40, esse carro foi inscrito em Le Mans como um LMGT1, que na época era a categoria mais rápida de carros de turismo. Ou seja, esse carro não foi inscrito como um protótipo. Ele usava um motor S70/2 da BMW, que era um V12 6.1 aspirado, e produzia aí seus modestos 620 cavalos de potência e aproximadamente 65 kgfm de torque. Esse carro, apesar de ser inscrito como LMGT1, ele foi o campeão geral da prova de 95, o que trouxe um status de quase lenda para esse carro, sendo talvez o único GT a conseguir uma vitória na geral. Em 2025, teremos 3 categorias de carros em Le Mans: os LMGT3, os LMP2 e os Hypercars. Eu já expliquei um pouco mais sobre cada categoria desses carros em um outro vídeo que eu vou tentar deixar aí no card para quem quiser assistir, mas eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre os carros do Endurance atual. Atualmente, as 24 horas de Le Mans fazem parte do calendário do FIA WEC, então os pilotos seguem a categorização da FIA, como eu expliquei no vídeo anterior também. Em todas as categorias, as equipes têm que fazer a inscrição de 3 pilotos. Na categoria LMGT3, as equipes são livres para escolher qualquer piloto, mas o regulamento diz que dentre esses 3 pilotos, no mínimo tem que ter 2 bronze ou um bronze e um prata. Já na categoria LMP2, a equipe também vai ser formada por 3 pilotos, porém apenas um deles precisa ser prata ou bronze. E nessa categoria, não é permitido ter 2 pilotos platina na mesma equipe. Já na categoria Hypercar, as equipes tendem a preferir os pilotos ouro ou platina, e o regulamento também proíbe a entrada de pilotos bronze nessa categoria. Esse ano teremos apenas um piloto prata na Hypercar, que é o chileno Nicolas Pino. O restante todos são ouro ou platina. Nessa edição, teremos pilotos brasileiros em todas as categorias. Na Hypercar, teremos o Felipe Nasser, que é piloto da Porsche Penske, mas que corre no INSA atualmente. O Felipe Nasser vai estar correndo no Porsche número 4, revezando aí com o Nick Tandy, que é um britânico, parceiro dele no INSA, e com o Pascal Wehrlein, que é um alemão que compete pela Porsche na Fórmula E. Também vamos ter aí o Felipe Drugovich correndo pela Cadillac Wellen no carro de número 311. Ele vai estar revezando aí com o Jack Aitken, que é britânico, e com o dinamarquês Frederik Vesti. Uma curiosidade é que o Drogovic ele é um piloto platina na categorização da FIA. Na categoria LMP2 teremos 2 pilotos. O Pietro Fittipaldi, que vai estar guiando o carro 22 da United Autosports, e o Daniel Schneider, que vai estar guiando o carro 23, também da United Autosports. Já na categoria LMGT3 teremos 4 brasileiros. Dudu Barrichello vai estar no carro 10 da equipe Racing Spirit of Le Mans, que é um Aston Martin Vantage AMR LMGT3. Vai ter também o Augusto Farfus na BMW 31 da equipe The Band Team WRT. O Daniel Serra, que vai estar correndo com a Ferrari 296 LMGT3 do número 57 da equipe Castle Racing. E por último, o Custódio Toledo, que vai guiar também uma Ferrari 296 LMGT3 com o número 150 pela equipe Richard Mille AF Corse. O fim de semana de Le Mans é muito mais do que a corrida, é um acontecimento no mundo do automobilismo. Então pra quem tá lá, acontecem muitas coisas fora da pista, mas eu vou focar apenas no que realmente é relacionado à corrida em si. Esse ano a corrida vai acontecer do dia 11 a 15 de junho, e o quali vai seguir o modelo de Hyperpole, que eu já vou explicar como funciona. Na quarta-feira, dia 11, tem o primeiro treino livre, que dura 3 horas. E logo em seguida tem o qualificatório das categorias LMP2 e LMGT3. Esse primeiro qualificatório dura 30 minutos e os 12 melhores colocados de cada categoria vão se classificar para a sessão de Hyperpole que acontece na quinta-feira. Em seguida tem o qualificatório da categoria Hypercar, que também tem duração de 30 minutos e os 15 melhores colocados se classificam para a sessão da Hyperpole na quinta.
Depois disso tem um treino livre que acontece das 22 até a meia-noite, no horário local de Le Mans. No dia 12, quinta-feira, tem mais um treino livre de 3 horas e depois começam as sessões de Hyperpole. Primeiro tem a Hyperpole 1, ou H1, das categorias LMP2 e LMGT3, que dura 20 minutos e os 8 melhores colocados vão para a Hyperpole 2, ou H2, que acontece logo em seguida. E aí sim, na H2, os carros competem por 15 minutos para definir o grid final de largada. Na Hypercar é exatamente a mesma coisa, com a diferença que 15 carros classificam para H1 e 10 carros para H2. O WEC utiliza um conceito de tanque de combustível virtual, que é uma forma de meio que balancear a performance dos diferentes tipos de carros que competem numa prova de endurance. Falando bem por cima, por meio de alguns sensores, eles conseguem determinar quanta energia um carro usa durante um stint. O stint é o tempo entre os pitstops, eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente a ideia é que se um carro chegar ao seu tanque de combustível virtual a zero na pista, esse carro é punido por ter usado mais energia do que ele devia naquele stint. O tanque virtual não simboliza quanto combustível tem no tanque do carro fisicamente, mas sim quanta energia aquele carro já usou nesse stint, juntando o motor a combustão e o elétrico. Então é comum que as equipes planejem a estratégia de forma que o piloto possa ficar correndo o máximo possível e pare nos boxes quando o tanque virtual estiver muito próximo de acabar. E o tanque virtual é recarregado toda vez que a mangueira de reabastecimento é conectada ao carro. Um stint é o tempo entre os pitstops, ou seja, é o tempo desde que o piloto sai de um pitstop até o momento em que ele entra novamente para fazer outro pitstop. Os pitstops em Le Mans e no Endurance em geral, eles são bem mais demorados do que os da Fórmula 1, por exemplo. Porém, a equipe ela é bem reduzida e também acontecem as trocas de piloto. Existem algumas regras sobre o revezamento de pilotos e elas podem mudar de prova para prova. Mas para esse ano em Le Mans, por exemplo, nas categorias LMP2 e LMGT3, cada piloto tem que dirigir pelo menos 6 horas e não pode exceder um total de 14 horas na boleia. Essa regra não vale para a Hypercar, porém existe uma regra para todas as categorias, onde um piloto não pode dirigir mais de 4 horas no intervalo de 6 horas. E também é uma outra regra geral, que se um piloto não dirigir por pelo menos 60 minutos, ele não marca pontos no campeonato. Então as equipes precisam gerir muito bem os pilotos para atingir essas marcas mínimas e ainda fazer com que os pilotos possam dormir, se alimentar e etc. Porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma corrida de 24 horas ininterruptas. Um ponto interessante é que no WEC é permitido que o carro ande com compostos diferentes nos pneus. Por exemplo, um carro pode andar com pneus duros do lado esquerdo e macios do lado direito. Diferente da Fórmula 1, onde o carro tem que sempre andar com os 4 pneus do mesmo composto. Essa edição de 2025 das 24 Horas de Le Mans vai acontecer do dia 11 a 15 de junho e vai ser transmitida pelo canal Grande Prêmio. Como eu disse no vídeo anterior, é uma excelente transmissão brasileira que eu recomendo muito. E para facilitar para você que tem interesse de assistir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um calendário que eu montei no Google com as datas e hora de tudo que vai acontecer na pista nas 24 Horas de Le Mans desse ano, para que você possa adicionar aí no seu Google Calendar e ser notificado quando começar. Eu já adicionei algumas datas de outros eventos também, mas o site oficial do WEC ainda não tem os horários de todos os eventos até o fim do ano. Só tem o de Le Mans por enquanto, mas assim que atualizar lá, eu atualizo o calendário e aí quem adicionou já vai receber essas notificações também. Bom, por hoje é só, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre como funcionam as corridas de Le Mans e espero que eu tenha pelo menos despertado uma curiosidade aí em alguém para assistir essa corrida tão icônica e emocionante. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, deixa um like, a gente precisa popularizar mais o Endurance e o esporte a motor no Brasil, pra gente ter cada vez mais eventos por aqui, mais pilotos entrando nas categorias importantes e mais corrida pra gente assistir e torcer. A gente se vê no próximo vídeo. Paz!